Olá pessoal, começando agora mais um Radar do Investidor, nosso podcast com o objetivo de ajudar você a investir melhor. E hoje vou falar de dois grandes temas aqui, super performance no mercado de criptoativos e uma super temporada de balanços no mercado americano. Para me acompanhar nesse bate-papo aqui, nosso já tradicional aqui, Vitor Melo, tudo bem, meu? Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Lucão? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa. E para ajudar a gente a entender e vamos dizer assim, aproveitar as grandes oportunidades no mercado de cripto, sei que voltou de uma temporada aí no exterior recente que vai também atualizar a gente. Josa, sempre um prazer aí estar com você, meu cara. Pô, pessoal, um prazer estar aqui novamente. Acho muita coisa para comentar e muito avanço positivo no mercado cripto também. Boa, acho que vamos conversar com cripto, porque eu sei que a turma tá super entusiasmada aí com esse movimento, acho que de temporada em temporada que você vem aqui, eu acho que as teses mudam, mas a performance aparentemente não, sempre positiva. Né? A gente teve um movimento bem forte aí de algumas, né, criptos, acho que todo mundo linka, às vezes cripto sobe, Bitcoin, e não é só isso. Então o que tem para destacar aí da performance e eu acho que também de alguns avanços importantes que você até comentou que ia ter e aconteceram, né? Eu acho que, bom, primeiramente, o movimento que a gente teve aí com o Bitcoin rompendo novamente o all-time high em relação ao que a gente tinha no começo do ano, né? Acho que se eu volto aqui de 6 em 6 meses, o preço do Bitcoin sempre está mais alto, né, do que na última edição. Mas o Bitcoin rompeu o all-time high, chegou a ser negociado acima desses 120 mil dólares, né? Só vingando bem perto aí dos 123 mil. Era um voo praticamente solo até o momento, e é o momento que ele deu uma arrefecida, a gente começou a ter um movimento um pouco mais forte em outros ativos, né, que a gente comumente acaba chamando de altcoins. E aí até ativos que estavam bem para trás, né, como por exemplo no caso do Ether, acabaram fazendo um catch-up bem interessante. Óbvio, né, se você for pensar a perspectiva de trade, ainda tem até espaço para esses caras para alcançarem a performance do Bitcoin. Mas assim, a gente tem um Ether saltando de 2.700 dólares para 3.800 dólares, né? Assim, uma alta muito forte. Solana também vindo diretamente num batidão só também de 120 para 200 dólares. Então, assim, movimento muito forte, né? Acho que quem acompanha também muito dos nossos conteúdos e principalmente também os Trade Ideas também que a gente está publicando aqui nos canais do banco, né? Surfou muito dessas ondas, né? Então, pegou praticamente aí 14% de valorização no Bitcoin, pegou uma valorização muito grande também em Solana, que passou aí da casa dos 20% também e está surfando também um outro movimento em Maker, que também é um protocolo ligado a essa parte de stablecoin, que teve avanços regulatórios muito interessantes lá nos Estados Unidos e é uma das nossas principais teses, né? Toda essa parte de stablecoin, a gente sempre bateu muito o quanto isso poderia beneficiar o mercado. A gente está vendo os investidores institucionais voltando cada vez mais os olhos para isso também. Agora a gente tem bancos gigantescos também nos Estados Unidos, como por exemplo o JP Morgan, voltando os olhos para stablecoin, principalmente agora que a gente tem mais clareza no cenário regulatório. Então tudo isso, no limite, vai impulsionar muito o crescimento da indústria, né? Então, o momento é muito positivo para cripto. Obviamente, tudo acabou subindo bastante. Até alguns tokens já tiveram uma correção razoável aí nas últimas 48 horas. Mas, assim, o filme ainda continua muito positivo e cada vez mais positivo. Boa. E, Vitão, acho que a gente fala muito aqui da parte micro, né? A gente até tava brincando aqui quando você chegou sobre a diferença, talvez, de analisar um pouco o mercado americano e o brasileiro. Acho que, obviamente, os dois são complexos, mas lá, eventualmente, as alegrias são maiores quando se fala de ações, né? E acho que já dá para entender uma temporada robusta, uma temporada positiva, as tarifas, que era a grande questão, trouxeram algum impacto, né? A gente está aí mais próximo, talvez, do início de corte de juros por lá. As tarifas em si ainda não trouxeram, né, grandes mudanças nos dados de inflação e nos balanços. Como tá, Bruno? Não, legal, Gerson. Acho que você trouxe na tua fala 3 pontos aqui que são pertinentes, né? O primeiro é relacionado à diferença de empresas locais versus lá fora, e isso eu acho que eu costumo brincar, né? E obviamente tem um fundo de verdade nisso aqui, mas você consegue ter uma visibilidade um pouco melhor. Talvez o longo prazo ele seja um pouco mais visível lá fora. Você consegue fazer planos de longo prazo com um pouco mais de visibilidade. Obviamente isso causa um custo de capital menor e faz com que as empresas também consigam efetuar os seus planejamentos de uma maneira também mais clara. O segundo ponto, e aí os outros 2 pontos que você trouxe, eles talvez sejam os que a gente
devesse comentar um pouco mais a fundo aqui. O primeiro deles é se a gente já consegue ter uma visão ou não de como está essa temporada de resultados. Acho que já. Perto de 150 empresas do S&P já divulgaram, das 500. Então, você tem perto aqui de 40%, 35% do índice, 30% do índice já tendo divulgado os seus resultados. Então, a gente já consegue ter uma visão sobre isso. E o último ponto é tarifas. Comentando sobre o que a gente está vendo nessa temporada de resultados, né? Primeiro, antes da temporada de resultados, o consenso de mercado ele tinha consideravelmente cortado as estimativas esperadas para o lucro nessa temporada de resultados, justamente pelo que você colocou, tarifa, incerteza, enfim. E aí toda essa dinâmica, obviamente, você diminuiu a expectativa de lucro para o S&P, uma vez que vários dos acordos eles começaram a sair e ficou tudo um pouco mais claro, talvez um pouco, pelo menos, menos nebuloso. As empresas, elas também continuaram performando muito bem. Então, o que a gente tem hoje no S&P é uma surpresa de lucros, que ela é uma surpresa, acho que não dá para dizer que ela é sensacional, mas ainda faltam as principais empresas de tecnologia divulgar os seus resultados, com exceção talvez de Tesla e Google, que já divulgaram ontem. Mas é uma surpresa muito boa e muito consistente, perto de 7%, também com um crescimento bastante pertinente ano contra ano, de perto de 9%. Então, isso dá algum conforto. Um outro ponto que traz bastante conforto, e aí ligando nessa tua terceira colocação sobre tarifas, e se a gente viu ou não, de fato, esse repasse pelo canal de vendas das companhias, né? Enfim, falando de tarifas, você tem vários canais de repasse, desde confiança, incerteza, as próprias pessoas pensando em poupar. Um dos canais, obviamente, seria um eventual aumento de preço, eventual repasse inflacionário. E aí, olhando aqui, quando a gente olha o que já saiu até agora de margem das empresas do S&P, a gente vê margens que são bastante consistentes ainda, relativamente altas, um pouquinho mais baixas do que no trimestre anterior, na verdade 10 bips mais baixo, mas ainda bastante altas, margens de lucro. Então, quando a gente olha de uma maneira consolidada, por mais que num primeiro momento, se você fosse olhar na virada do ano, a gente achasse que os Estados Unidos ia crescer algo como 2,1%, né, a estimativa do nosso time macro. No pior momento, talvez, do turbilhão das discussões tarifárias, a gente foi para um crescimento econômico dos Estados Unidos de 1,5%. Obviamente, isso aqui é uma queda importante, mas ainda assim acima do que alguns dos nossos pares de mercado estimavam. E aí, depois de vários dos acordos, uma visibilidade também um pouco melhor relacionada à tarifa, hoje a gente tem um crescimento esperado de 1,8%. Então, a gente tem visto, na verdade, que o cenário ele está um pouco menos melhor do que era no começo do ano, mas consideravelmente melhor do que ele foi ali naquela semana do dia 2, né, naquela quinta-feira do dia 2 de abril até o dia 9, né, que foi onde o Trump apertou o botão de pausa relacionado aos repasses tarifários. Então, à primeira vista, a gente tem visto uma temporada de resultados bastante saudável, tanto do ponto de vista de margem, crescimento de lucro, surpresa das companhias, divulgações individuais, e aí, obviamente, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, mas também as divulgações individuais das maiores empresas, das empresas que mais chamam a atenção, também de uma maneira bastante positiva. Então, operacionalmente, as empresas americanas, a gente entende que elas continuam muito bem. Obrigado. Boa. E aí, acho que eu queria trazer, né, um pouco já ao assunto, que a gente fala muito dos avanços regulatórios e acho que teve, né, o Genius Act nos Estados Unidos. Eu acho que para muitos, né, ainda que não conhecem o mercado de cripto, que obviamente olham a performance e tal, mas não estão muito no dia a dia. A gente viu, né, vários bancos centrais comentando de possíveis reservas técnicas, eventualmente. Então, comenta um pouco como que você, até se for que teve Nova York, agora conversou com muitos investidores, o que eventualmente você tem visto que traz um pouco de maturidade, talvez, para esse mercado, que eu vi muita notícia positiva sobre isso, né? Vamos lá, eu acho que dá para dividir isso em algumas caixinhas, mas primordialmente quando a maior parte das pessoas pensa em cripto, jogando aí uns 5, 6 anos para trás, era meio como se fosse uma terra sem lei, digamos assim, né? Não tinha uma regulação clara, até mesmo na antiga gestão que a gente tinha da Comissão de Valores Imobiliários lá nos Estados Unidos, da SEC, a gente tinha um regulation by enforcement, né? Então, assim,
Tudo ali na rédea muito curta, tentando colocar todo e qualquer tipo de token como um possível security, né? Justamente porque tem algumas questões ali na metodologia que eles utilizam que talvez não façam tanto sentido para cripto, então isso a gente está bem perto também de ter mais clareza lá nos Estados Unidos também, mas o principal em relação ao Genius Act, agora a gente tem uma clareza regulatória muito maior para stablecoins e a gente vai ter um impulsionamento muito grande dessa indústria como um todo. Como isso pode ser benéfico para o mercado cripto? A gente tem uma clareza regulatória maior para stablecoins, implica que outros investidores, e aí a gente tem investidor, cara, vem varejo, vem institucional, a gente vai ter grandes empresas também, assumindo que realmente mais seguro e faz sentido até mesmo você ter uma parte, eventualmente até do que você tem de caixa, em stablecoin. Mais do que isso, né? A partir do momento que você começa a ter stablecoins emitidas por bancos lá nos Estados Unidos, a chancela é muito maior também. E quando você pensa, até mesmo numa perspectiva mais ampla, é até um ponto mega positivo para o dólar como um todo, pensando na manutenção da hegemonia do dólar, porque quando a gente está falando de stablecoin, a gente está falando de uma forma do dólar alcançar, inclusive, a população desbancarizada ao redor do mundo, né? Então, através de stablecoin, você consegue ter a exposição ao dólar, eventualmente, dependendo do país que você está, você consegue ter um tipo de proteção cambial investindo diretamente através das stablecoins. Tudo isso agora com um aparato regulatório muito mais claro e de uma forma assim muito mais positiva. Então a gente tem essa migração, né? A gente sempre bateu muito em toda essa questão de a migração dos trilhos do mercado financeiro, indo principalmente para essa parte do blockchain, né? E as stablecoins é um caminho muito claro para isso, é o killer app hoje que a gente tem de cripto, então todo mundo lá fora, acho que é um consenso com os investidores, que isso é muito positivo, né? E até mesmo é muito diferente agora você ter grandes bancos também emitindo as stablecoins. Inclusive a gente também tem a nossa stablecoin emitida aqui, né? O BTG Doll, e a gente fez isso, inclusive, muito mais rápido que grandes bancos lá nos Estados Unidos. Mas é muito positivo para o setor, né? E aí pensando em toda essa dinâmica de as pessoas se sentindo mais seguras em carregar, inclusive, exposição a stablecoins, a gente está falando também de mais liquidez efetivamente chegando no mercado, chegando efetivamente dentro desse mundo que a gente chama on-chain para utilizar esses protocolos de DeFi, criação também de money markets tokenizados sendo disponibilizados dentro desses ecossistemas, então é muito positivo. E aí isso invariavelmente vai acabar também beneficiando esses protocolos e acarretando aí valorização para tokens, como por exemplo Ethereum, Solana e outras aplicações de DeFi também. Eu vi que a gente teve um recorde também de fluxo para ETFs, né? O que mostra bastante lá fora quanto que a turma institucional, etc., tem horário para esses ativos. Exato, perfeitamente. A gente teve um recorde de fluxo aí para os ETFs de Ether, e isso mostra muito também da tese de que o investidor institucional, acho que primeiro, né, vem muito nessa perspectiva de talvez fazer o catch-up do que foi esse movimento que a gente teve com o Bitcoin, mas a partir do momento em que a gente tem uma clareza maior dentro do cenário regulatório, vai tentando antecipar algumas coisas também em relação a fluxo, pensando justamente que tanto Ethereum quanto também o blockchain da Solana podem acabar se tornando aí o lar de toda essa liquidez que provavelmente vai fluir agora para o ecossistema cripto, né? E mais do que isso, dado que a gente tem mais clareza, a gente tem uma indústria em franco crescimento, passando aí de trilhões de dólares, qual a melhor forma de eu me expor a esse tipo de infraestrutura? Através do token Ether, o que tem de instrumento hoje nos Estados Unidos, que o instrumento mais bem sucedido para investimento também são os ETFs, né? Então, compra aí o ETF de Ether. Então, por isso que a gente teve um recorde muito grande, né? Até acho que para trazer um pouco mais de noção, para a turma estar acompanhando a gente de casa, em uma semana a gente teve praticamente aí 30% de todo o inflow ao longo do último ano dentro dos ETFs de Ether. Então, assim, é muita coisa. É lote, né? E a gente vê o mercado como um todo se preparando para esse movimento que pode durar mais tempo, né? A gente está falando de um movimento de alta muito forte, não somente em cripto, mas também em equities lá nos Estados Unidos, mas é um movimento que a gente ainda nem está vivendo a melhor parte da questão de cenário de liquidez, né? A gente nem voltou a ter os cortes na taxa de juros dos Estados Unidos. Então, o investidor está tentando antecipar algumas coisas também. Não, esse ponto, né? Ele é muito bom, né? E assim, quando você fala que está muito no começo, é super interessante, porque essa é uma tecla, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, que eu bato muito nessa tecla também que está no começo, e quando você fala isso, tem muita coisa implícita aqui no meio que é difícil de saber, porque a gente também não consegue imaginar. E saiu uma notícia essa semana que eu achei uma notícia bastante curiosa, né? Do JP Morgan, que eles estão avaliando usar como colateral bitcoins também. E essa era uma avenida que também não era uma avenida que era muito comentada ainda, né? E é uma nova utilização e que, obviamente, isso aqui
traz agrega bastante valor. muito valor, né? É. Até esse ponto é bem interessante, porque quando a gente pensa no Jamie Dimon, no JP Morgan, exato. sempre foi um Exatamente. crítico ferrenho a cripto. 2 anos atrás. E, né? e até a Bitcoin, É. né? Então, assim, a gente vê que realmente aí os maiores players da indústria, que antes eram muito céticos em relação a isso, estão se rendendo, né? E até mesmo dentro de uma perspectiva que você vê o Bitcoin em uma trajetória de valorização completamente assim, uma curva completamente exponencial, e o dólar indo na trajetória completamente oposta, né? É muito difícil você querer remar contra, né? E dado, acho que vem muito também de toda a questão, principalmente quando a gente pensa no Bitcoin, tem o Ether também, né? Que o JP Morgan também está avaliando, mas acho que o case do Bitcoin é muito mais claro. Realmente a gente está falando de um ativo que vem se tornando, ao longo dos últimos anos, cada vez mais produtivo financeiramente, né? Até um case, eu acho que eu até cheguei a comentar isso aqui nesse programa, que o Bitcoin, acho que assim, o endgame para ele é realmente se tornar o melhor colateral do mundo, quando a gente pensa assim, até mesmo para empréstimo, né? Então, porque a gente está falando de um ativo que negocia 24 horas por dia, 7 dias na semana e que tem liquidez global. Né? Então tem muito valor, e isso definitivamente vai agregar muito valor para o ativo, principalmente agora pela possibilidade, né? E a gente vai ver isso de uma forma mais ampla, acho que nos próximos meses, de pessoas utilizarem ali o Bitcoin que você tem sem a necessidade de vender, conseguir tomar um empréstimo contra o Bitcoin e conseguir, acho que até mesmo seguir com o resto das outras coisas que você tem ali, ou até eventualmente aumentar a posição que ela tem em Bitcoin. E eu acho que o que a gente debate muito aqui, né? Que mesmo no sistema financeiro tradicional, tem muito a aprender com o sistema de cripto, né? Como você comentou, uma liquidez 24 horas, né? Uma liquidação em D0, poxa, com várias funcionalidades que a gente gostaria de ter hoje no mercado de ações, né? Perfeito. Que a gente hoje não tem aqui, no mundo não tem, né? Todo mundo tem uma liquidação, né? D2, D1, tem um horário pré-determinado. Quantas vezes a turma já quis operar final de semana, já quis operar de madrugada com alguma revenda Ásia e teve que esperar o mercado abrir. Não é eficiente, né? Quando abre guiapado, não dá tempo. Você consegue ao longo do tempo todo estar se ajustando, que eu acho que espero até que o mercado tradicional aprenda com o mercado de cripto nisso. E até acho que esse ponto é magnífico, até quando a gente pensa nessa dinâmica de empréstimo em cripto, dentro desse ambiente on-chain, você já consegue hoje tomar empréstimo contra, por exemplo, a sua posição de Bitcoin ou contra a sua posição de Ether. E aí a liquidação é tudo feito através de contratos inteligentes, automático, não tem preocupação com chamada de margem. Se bater o threshold, efetivamente você vai ser liquidado, não tem preocupação. Então, quando a gente pensa em sistema, efetivamente, é muito mais eficiente do que a gente tem hoje no mercado financeiro tradicional, sem sombra de dúvidas. Show. Então, a turma gosta de saber de nomes, né? Então, comenta com a gente um pouquinho aí. Eu sei que teve grandes bancos, né? Algumas, acho que Netflix também já foi. Quais nomes aí que a turma provavelmente tem nas carteiras ou que a gente tem na 20 Prime lá? O que você tem para comentar com a gente? Não, claro, de fato, a turma, enfim, a gente é sempre muito provocado, né, em relação a nome, tema e de que a gente está gostando, né? Aqui, acho que a primeira coisa eu vou chover no molhado aqui, o que a gente tem falado algum tema, a gente continua bastante otimista com essa temática de inteligência artificial, a gente continua enxergando um tema que ele está bastante no começo, que ainda está numa primeira fase, num momento de criação e ampliação da infraestrutura de inteligência artificial. Então, esses são temas que a gente se apoia muito. Falando especificamente da temporada de resultados, aí os grandes bancos, todos eles já divulgaram, né? Os seis principais, alguns regionais também. Acho que a dinâmica ela foi bem positiva e por algumas questões, né? Acho que você teve em alguns casos, mais especificamente até no JP Morgan, ainda uma trajetória de margem financeira bruta, né, o conhecido como NII lá fora, ainda positiva, com a revisão positiva também de guidance, o que acaba sendo uma sinalização boa, dado que o mercado espera que em breve você tenha alguns cortes de juros e todo mundo fica um pouco ansioso como que isso pode afetar a receita dos grandes bancos. Então, você teve alguma sinalização positiva por aqui. Um outro ponto que também chamou positivamente a atenção é o capital regulatório. Todos os bancos muito saudáveis, bem acima do threshold mínimo disposto para eles mesmos. Nos Estados Unidos tem surgido bastante uma discussão de desregulação desses grandes bancos. E era impensável. Depois de 2008 e 2009, você teve basicamente seguidos aumentos de regulação para os grandes bancos e falar um movimento de desregulação agora ainda com um capital regulatório bastante alto. Em outras palavras, o que a gente começa a tentar de alguma maneira vislumbrar aqui
ativos dos bancos que têm um retorno sobre esses ativos, um ROA um pouquinho maior. Então, você coloca mais capital para trabalhar e aí, obviamente, isso acaba sendo positivo para os resultados dos bancos. Em relação a talvez aqui o resultado bancário, né, que a gente tenha menos gostado, acho que talvez o Wells Fargo não foi tão bem aqui e o Bank of America com também uma apresentação um pouco mais mista do que limpa, né? Olhando para outras empresas de outros setores, aí talvez acho que vale destacar rapidamente quatro nomes aqui: TSMC, Netflix, Google e Tesla. Começando do que a gente mais gostou para o que a gente menos gostou. O Google foi, desses 4 nomes, o que a gente mais gostou. Negocia com valuation ainda bastante barato, bastante atrativo, perto de 17 vezes lucro. Um desvio padrão abaixo da média histórica. O segmento de busca, que era um segmento que estava todo mundo muito preocupado, né? Porque uma tese que tem tomado conta do mercado é a tese de que, dada a maior utilização do ChatGPT e de outros LLMs, você vai parar de usar o search do search do Google. O que até agora não se comprovou, na verdade, o segmento do search do Google cresceu 14% ano contra ano, um crescimento bastante saudável. O Gemini, que é o sistema do Google, a utilização dele cresceu 35 vezes ano contra ano, não 35%, 35 vezes ano contra ano. Já tem 400 milhões de usuários, o ChatGPT, por exemplo, tem 800 milhões. Aqui é só para dar um pouco de cor de que o Google está agindo em cima desse entendido problema e risco que a gente também acha que é um risco, né? Provavelmente aqui também quem está assistindo a gente aqui quando faz uma busca hoje no Google já percebeu que tem um pedaço lá que aparece dos AI Overviews. Aquela utilização, aquele aplicativo, aquela aplicação, ela já tem 2 bilhões de usuários. Então, se você considerar a Terra inteira, você está falando de 1/4 da população global já utiliza aquilo. Se você considerar os 5,4 bilhões de pessoas que usam a internet na Terra, você já tem perto de 40%, 35% da população global utilizando. Então, em outras palavras, tive uma apresentação muito forte, o Google Cloud também foi muito bem, um aumento relevante de CAPEX, e aí aqui eu acho que talvez é o que o mercado ficou um pouco com a pulga atrás da orelha, porque a empresa falou que ia investir 75 bilhões no trimestre anterior, nesse trimestre ela falou que investiu 85. Obviamente isso é menos caixa, você investe mais, menos caixa para você. A gente achou isso até positivo e como uma leitura positiva para o restante de toda a cadeia de inteligência artificial, né? Se basicamente um dos principais competidores está anunciando que vai aumentar o CAPEX, a NVIDIA vai vender mais chip, as geradoras de energia também vão precisar continuar gerando mais energia. As aplicações de AI, elas continuam ainda muito potentes, porque ninguém investe 10 bilhões de dólares a mais se você não estiver vendo fluxo para isso. Então, achou a divulgação do Google muito boa. Segunda preferida foi a TSMC, que reforça esse posicionamento, ainda vê uma venda de chips muito forte, ainda vê também um caminho tecnológico claro da mudança dos transistores de 3 nanômetros para 2 nanômetros. Depois Netflix, aí acho que o Netflix aqui, apesar de ter alguma aplicação de inteligência artificial, mas a tese tem sido majoritariamente em cima da relevância do conteúdo que a companhia tem. Os dados, de fato, eles são muito interessantes quando a Netflix divulga, né? Porque você tem vários streamings que têm estratégias diferentes, né? Desde streamings que tem uma estratégia de lançar blockbusters e não ter muita opção, quanto Netflix que tem uma rede muito ampla de filmes. Quando você pega os principais sucessos da Netflix, eles são basicamente 1% do tempo que as pessoas assistem o Netflix, ou seja, corrobora essa estratégia de que tem um streaming com muitos filmes, ela é bem sucedida. E o que a gente menos gostou, sem dúvida nenhuma, é Tesla. Acho que mais uma vez a divulgação ela foi uma divulgação fraca. A Tesla ela vale $1 trilhão de market cap, negocia 140 vezes lucro. Falando da divulgação especificamente, né? A receita caiu 12% ano contra ano, foi a maior queda dos últimos 10 anos. Apesar de ter tido algum crescimento na entrega de carros, tri contra tri, se você olha ano contra ano, também caiu. Cybercab, que é uma parcela importante deveria ser uma parcela importante dessa precificação de 1 tri de market cap, ainda
muito no começo. Acho que aqui o contraponto que todo mundo sempre faz é de que para escalar esses táxis é muito rápido, né? Basicamente mudar uma chave, mas a gente ainda não viu isso acontecendo. E quando você tem um mundo que, pelo menos ao nosso modo de ver, você tem outras teses que são bastante positivas, impactantes também, mas não num valuation tão caro, seja geração de energia, como Constellation Energy, Vistra, Evernova, que sobe, enfim, de maio para agora. Tem no Tony Prime, tem nos nossos portfólios, de maio para agora, sobe 50%, 60%. Que são teses em relação à geração de energia, ou outras teses como a infraestrutura de inteligência artificial, como TSMC, como a própria NVIDIA, que a gente ainda gosta bastante. ServiceNow divulgou resultado ontem também, subia 6%, 7%. É uma empresa que vende agentes de AI para outras companhias. Então, a gente acha que você não precisa ter uma exposição à Tesla agora para surfar um ambiente muito positivo para essas teses. Além de um momento operacional bastante difícil e de uma disrupção e derrocada relevante da marca da companhia, que sempre foi um ativo muito grande. A Tesla ela investia muito pouco em marketing justamente porque a marca se vendia sozinha. E isso é algo que provavelmente não vai mais acontecer dado as últimas polêmicas que a pessoa-chave da companhia se colocou. Então, das divulgações até agora, os bancos foram muito saudáveis. O JP Morgan, a gente mais uma vez achou um resultado excelente. Bank of America e o Wells Fargo, talvez um pouquinho na outra ponta. Das 4 outras empresas que eu acho que valem o destaque, a gente gostou mais de Google e menos de Tesla. Show. E o Tony Prime tá lá no content lá, então quem tiver interesse, acompanha. Tá, já que falamos de nome, meu cara, o que você tá olhando aí? Eu sei que até tem alguns trade ideas recentes que vocês soltaram, que foi um baita resultado. Mas que mais ali que você tem visto ali, o que a gente já tá fazendo um bom gancho? Além de nomes, o que você vai... Ficamos de olho em quê? Até a sua próxima volta aí no podcast. Cara, assim, eu vou manter o que eu tenho falado em todas as últimas edições, né? Que eu acho que o que não dá para tirar do radar, e eu acho que o maior erro que o investidor de cripto pode cometer hoje em dia é realmente menosprezar a importância do Bitcoin dentro do portfólio. Tudo bem, a gente tem uma alta explosiva nas altcoins, e isso faz com que muitas pessoas realmente tentem correr atrás desse movimento e acaba trocando os pés pelas mãos. Então vende Bitcoin, compra esses caras, né? Ou até mesmo deixa de investir em Bitcoin e vai somente atrás das altcoins. Eu acho que não dá para menosprezar a importância do Bitcoin dentro do portfólio, até quando a gente pensa em catalisador, pensando no longuíssimo prazo, e eu realmente estou falando de 5, 10, 15, 20 anos, eu acho que esse é o ativo que sempre vai ter catalisador, pensando principalmente por conta da sua natureza de ser, eu acho que o ativo que a gente tem com o mais escasso do mundo, digamos assim, né? Tudo isso programado. Quando a gente pensa, por exemplo, um Ether, uma Solana, a gente não tem nenhuma previsibilidade de qual vai ser a emissão total desse cara no longo prazo, né? Então, acho que assim, Bitcoin tem que sempre manter de olho. Inclusive, a gente pegou de novo, né? A gente conseguiu um resultado muito legal dentro dessa trade idea. Solana, né? Quando a gente pensa, é uma das principais plataformas de contratos inteligentes. Também a gente surfou um movimento de praticamente 28% em, salvo engano, 12 dias. Então, acho que foi um movimento bem legal que a gente conseguiu pegar. A tese é muito forte, a tese é muito clara quando a gente pensa em toda essa questão de digitalização do dinheiro, do papel moeda, né? Para a parte de stablecoins também, tem um ecossistema de DeFi muito grande, é uma das redes que mais cresce em termos de métrica, né? Então, assim, vem muito forte, acompanhando também todo esse crescimento de Ethereum. Quando a gente pensa, as pessoas gostam de dividir em duas caixinhas, talvez Ethereum como uma blockchain mais institucional e Solana como uma blockchain mais pensada para o varejo, talvez investidor que não tenha tanto capital. Vejo que essa dinâmica está mudando, está ficando cada vez mais equilibrada, então tem muito valor dentro dos protocolos. E quando a gente pensa até mesmo, né, Ethereum e Solana, acho que agora juntamente ao Bitcoin, a gente está vendo mais empresas tentando criar essa estratégia de tesouraria, replicando muito o que acontece hoje com a MicroStrategy e todo aquele playbook de comprar e acumular Bitcoin com uma reserva estratégica. A gente tem algumas empresas agora nos Estados Unidos surfando uma onda relativamente parecida, comprando aí Ether e Solana. Então a gente tem aí esses 3 ativos com uma pressão de compra praticamente constante, vindo através aí dos ETFs, né? O próprio institucional, o varejo também buscando
aumentando exposição e essas empresas também comprando sem parar esses ativos. São teses que acho que não dá para tirar do radar. E agora acho que uma coisa que a gente tem olhado cada vez mais, a gente está até reavaliando algumas coisas, é principalmente em relação a essa parte da tese de DeFi, tentando pegar toda essa parte de stablecoins, né? Hoje um dos protocolos que ganha bastante valor em relação a isso é justamente Maker. Maker a gente também tem uma trade idea rolando agora no momento. Maker, ela é emissora de uma stablecoin, né? A USDS também tem ganhado bastante importância aí dentro do mercado, também dentro dessa dinâmica. Então é um protocolo que tende a se beneficiar muito de todo esse movimento dentro do cenário regulatório. Então quando a gente pensa, acho que talvez essas hoje sejam as teses mais claras para o investidor, que é assim, ter um retorno que muito provavelmente vai ser muito interessante e talvez com um pouco mais de segurança, digamos assim, tá? Acho que são protocolos que a gente tem um nível maior também de convicção. E tem um outro que eu não vou dar spoiler ainda, de uma trade idea que a gente vai soltar aí até o final da semana. Boa. Que acho que captura muitas das coisas aí também que o Vitor tá bem entusiasmado. Então fica aí. Fica ligado aí que vem coisa boa. E você, Vitão, para fechar, o que a gente fica de olho para frente aí? Tem coisa para sair de balanço ainda? Tem bastante coisa. Na verdade, acho que a maior parte, né? 70% do S&P ainda, eu acho que isso é para a gente acompanhar, ficar de olho também em eventuais surpresas aqui desses resultados. Acho que isso a gente ressalta bastante também. Do ponto de vista macro, sem dúvida nenhuma, acho que tem sido um ano bastante volátil quando a gente olha para Estados Unidos, mas olhando o micro das companhias, a gente continua muito confortável, a alavancagem é muito baixa, a geração de caixa é muito alta, o crescimento tem sido muito, muito forte. A tese de crescimento ela é muito clara, também ganho de produtividade advindo de inteligência artificial. Então, quando você tem esses fatores, você acaba tendo uma dinâmica também muito positiva para qualquer ativo, que é o que a gente vê hoje do S&P. Então, acho que o que vale destacar, olhar aqui para frente, de fato, continuar acompanhando aqui o micro, essa temporada de resultado, talvez com um olhinho um pouco mais de longo prazo, porque, de novo, a gente acha que é o começo do começo. A gente tem 2 anos e meio aqui do lançamento do ChatGPT, 70 anos de estudo de inteligência artificial, 2 anos de lançamento do ChatGPT. E as coisas elas estão acontecendo, de fato, estão acontecendo numa velocidade bastante rápida, mas ainda tem muito ganho de produtividade para a gente tirar em vários setores. Show. Obrigado, Josa, pela participação sempre. Obrigado, Vitão. Para mim, sempre um prazer, cara. Valeu. Conta comigo. Valeu, Josa. Valeu, Gerson. Boa, mais um Radar do Investidor aqui na mesa com vocês. Turma, espero que ajude vocês aí nos seus negócios, no seu portfólio. Um abraço e até a próxima.